Olá pessoal, espero que estejam bem. Para mais uma aula aqui de física com o professor Esdras Franco. A gente vai continuar agora a gravitação. Vamos falar especificamente da lei de gravitação universal de Sir Isaac Newton. Então vamos passar para o slide e vamos começar a aula. Ok, lei de gravitação universal. O ser humano sempre teve essa curiosidade de olhar para os astros, gosta de apreciar o céu. Apesar que eu acho que os tempos atuais fez isso ficar menos evidente. Mas era do ser humano, é do ser humano apreciar, saber como as coisas funcionam. Aí veio Kepler primeiro, a gente já comentou sobre ele aqui, e disse que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol. Tá? E só que o Kepler é como se fosse a nossa cinemática. Como assim? A cinemática a gente estuda o movimento sem se preocupar com as causas do movimento. Seria a mesma coisa aqui. Kepler estudou o movimento e não. Ele até achava que podia ser forças magnéticas, interações magnéticas, mas ele não conseguiu chegar a alguma coisa. Pelo menos se chegou, não publicou. Aí Newton, aqui nesse livro, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, esse livro aqui foi fantástico. Eu vou contar um pouco da história dele já pra gente aqui, para que você saiba o que aconteceu. Mas ele foi publicado em 1687. Tá? Ele se baseou nas leis da mecânica que ele fez e nas leis de Kepler. Tá certo? Então vamos aqui só falar uma coisa aqui bem interessante. Isso aqui é muito bacana aqui, porque olha só o que aconteceu. A gente vive hoje um momento de pandemia. Só que também lá eles tiveram uma peste. Em 1665 a Universidade de Cambridge foi fechada. E foi nesse ano que Newton fez a lei da gravitação universal. Ele estava preso dentro de casa, ele produziu. Não podia sair, então eu quero ler um negócio aqui para vocês que eu acho muito interessante. Palavras dele. Durante esse ano, 1665, comecei a entender a ideia da gravidade, a órbita da Lua e fiz uma comparação entre a força que era necessária para manter esse astro na órbita e as forças de gravidade que agiam na superfície da Terra. Deduzi que as forças que mantêm os planetas em suas órbitas estão na razão recíproca dos quadrados das distâncias aos centros da qual orbitam. E assim, comparei a força necessária para manter a Lua na sua órbita com a força da gravidade na superfície da Terra. E verifiquei que as duas respostas são quase iguais. Cara, isso é fantástico. Cara, em 1665. Só que o que aconteceu nesse inteirinho aí? Aconteceu o seguinte. Em 1672, Newton publicou o primeiro trabalho sobre a natureza da luz e Hooke criticou o trabalho. Aí Newton ficou meio assim, ressabiado, não vai mais publicar, ficou meio chateado, mas ele trocando correspondências com o próprio Hooke, que Hooke fala sobre a mesma coisa que ele está pesquisando, aí ele ficou mais, ficou assim, pode ser, vamos publicar. Lógico, estou colocando o meu linguajar, a minha forma de falar. Não foi necessariamente desse jeito. Só que teve uma pessoa muito importante, que foi Edmund Halley. Lembra do cometa Halley? Pois é o mesmo cara aqui. Tá certo? Edmund Halley entrou em contato com Newton, tá? E quando ele perguntou qual era a órbita, ele falou para Newton, né? Newton falou, elíptica, eu provei isso há muito tempo. Aí Halley vai junto com a Royal Society, tá? Persuadir Newton a publicar o livro, que sai a publicação em 1687. Cara, presta atenção, depois de o cara teve que ser persuadido a publicar um negócio que mudou a história. Mudou tanto que ele publicou essa lei aqui que a gente vai falar especificamente sobre ela agora. Ela mudou muita coisa, porque ele está dizendo assim, massa atrai massa, na proporção inversa com o quadrado da distância e direta com o produto entre as massas que eles possuem. Ou seja, a despeito de uma constante universal, que mais tarde a gente vai falar o que é. Cara, quando ele prova isso daqui, que existe uma força que nos prende na Terra, e uma força, a mesma força que nos prende na Terra, a mesma relação que existe entre eu e a Terra, e entre a Terra e a Lua, isso foi fantástico. Então, olha só aqui.
Ele também conseguiu fazer um negócio bem interessante. Ele disse, se eu subisse no alto de uma montanha e jogasse uma pedra, ela ia fazer isso até que ela fizesse um círculo completo e ia ficar aqui orbitando, dependendo da força com que eu conseguisse lançá-la. Cara, isso hoje é a órbita dos nossos planetas, dos nossos satélites. Então ele já sabia o que ia acontecer, tá? Depois, mais na frente, a gente vai ver velocidade de escape para a gente poder lançar alguma coisa para ficar em órbita e vai ver a trajetória também, tá certo? Para provar aquela constante, foi meio que assim, vamos fazer esse experimento para provar a densidade da Terra, fizeram e dentro dela tinha o inverso dessa gravidade, da constante de gravitação universal. E eles chegaram a esse valor de 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons, metro quadrado por quilograma ao quadrado. Ou seja, tinham essa constante. Tá? Eu vou pegar esse exemplo para a gente colocar isso na fórmula que a gente vai utilizar, tá certo? Vou escrever para vocês, a gente vai fazer 2 exemplos aqui, tá bom? São 2 exemplos que a gente vai fazer. Um envolve conta, outro apenas teórico. Então vamos para o quadro para a gente poder fazer esse exercício, tá certo? Então vamos para cá, quadro, vamos lá. Pega aqui a canetinha. Calcule a força de atração gravitacional entre duas pessoas de 70 e 80 kg de massa, separadas pela distância de 2 metros. Considere G, constante de gravitação universal, 6,67 vezes 10 a menos 11. Ok, vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Vamos puxar aqui. Opa, caiu aqui, espera que não. Pronto, ficou de volta. Gente, o que eu vou precisar aqui é o seguinte. Vamos colocar aqui a corzinha branca. Vamos para cá. Vamos pegar nossa caneta aqui. Então, vamos lá. Considerando aqui o que ele me deu que a massa 1, vamos chamar de massa 1, é de 70 kg. A massa 2 é de 80 kg. Tá? A constante de gravitação universal já está aqui. A distância ele me deu é de 2 metros. Então eu venho para cá e faço isso aqui. Força vai ser G, M1, M2, sobre a distância ao quadrado. No sistema internacional tudo tem que estar em metro, quilograma. E aqui no caso não precisa mudar nada, porque já está. Certo? Então eu vou calcular essa força. A força vai ser... Quanto é que é G? 6,67 vezes 10 a menos 11. Quanto é a massa 1? 70. A massa 2? 80. Não tem... Tu pensares a massa 1 e a massa 2, não importa, é um produto, não importa qual tu chama de 1, qual tu chama de 2. E isso é dividido pela distância elevado ao quadrado. Distância é 2. Já está em metro elevado ao quadrado. Pronto. Vamos passar aqui uma linhazinha e vamos continuar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui os números que só tem para eu multiplicá-los, tá? Mas só se quiser multiplicar direto, pode, não faz mal. É só para eu saber aqui, eu vou colocar 6,67 vezes 70 vezes 80 vezes 10 a menos 11. Tu sabe que a ordem dos fatores não altera um produto. Dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Eu vou multiplicar esses aqui todos. 6,67 vezes 70 vezes 80, que vai dar 37,35. Então, vai dar aqui em cima 37,35 vezes 10 a menos 11, dividido por 4. Aí eu vou dividir esse número por 4. Esse número dividido por 4 dá 9,33 vezes 10 a menos 11 newton. Observa que a força entre esses dois corpos é muito pequena. Então, observa aqui uma coisa. Vamos tentar fazer um negócio aqui. Vamos pegar para cá. Isso. Observa aqui um negócio. Se eu tenho dois corpos, tá? Dois corpos que se atraem mutuamente. Está aqui, vamos pegar a caneta azul e a vermelha. Eles vão se atrair? Vão. Então, por que eles não vão se encontrar e a Terra vai puxá-los? Porque a massa deles é muito pequena. A força que vai puxá-los é muito pequena em relação à força que a Terra vai puxar. Então, por isso que é desprezível essa força aqui.
Ok, gente? É por isso que ela é desprezível. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o quadro, tá? Vamos voltar aqui para o quadro. Esse aqui mesmo, perdão, aqui. Próxima página, essa aqui. O que acontece com a força de atração gravitacional entre dois corpos quando a distância entre eles é dobrada? Aqui é bem simplesinho. Vamos pensar. Se a distância é dobrada, ela funciona com o inverso do quadrado da distância. Então, o que acontece com a força gravitacional dos corpos quando a distância entre eles é dobrada? Vamos para cá de novo. Vamos colocar o quadro aqui. Eu tenho que a força é isso aqui, ó. G, M1, M2 sobre D ao quadrado. Se eu for pensar aqui, esse valor aqui de cima não vai mudar, tá? Nesse exemplo agora. Por que não vai mudar? Porque eu só vou mudar a distância. Se eu só estou mudando a distância, não muda. A constante de gravitação universal não vai mudar de jeito nenhum, né? A massa 1 e a massa 2. Então a força só vai variar com quem? Com a distância. Aí que está o detalhe. Se a distância for dobrada, se dobrar a distância, ficaria assim, ó, a força ficaria G, M1, M2, sobre essa distância, só que duas vezes essa distância elevada ao quadrado, o que vai dar 4. Então, a força vai ser G, M1, M2, sobre 4D ao quadrado. Se você for ver, é só esse 1/4 aqui que está diferente da de cima. Vou colocar aqui para tu comparar. Vou fazer cores diferentes. Vou colocar a força 1 branca. Vamos chamar de força 1. Tá, agora a força 1 vai ser G M1 M2 sobre D ao quadrado. E a força 2, eu vou pegar isso daqui, ó, força 2. A força 2 vai ser G M1 M2 só sobre 4D ao quadrado. Se você for ver aqui, dá para ver claramente que isso aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo fazer direitinho, é a força 1. Então, isso aqui é a força 1. Então, a força 2 é a força 1 opa, sobre 4. Então, observa. Se fosse 3, o que iria acontecer? Se fosse 3, triplicasse a distância, então a força 3 seria a força 1 sobre 9, porque 3 ao quadrado é 9. Então aqui eu já estou dando exemplos a mais. Se eu fizer 3 vezes a distância, vai ser sobre 9. Se eu fizer 4 vezes a distância, vai ser F4, vai ser F1 sobre 16. Ok, gente, até aqui? Perceberam? Então, para a questão aqui em si, o que acontece com a força de atração gravitacional entre dois corpos quando a distância entre eles é dobrada? A força diminui 4 vezes. Ok? A força diminui 4 vezes. Ok, gente, então vamos aqui. A gente chegou aqui e fez a primeira parte da lei de gravitação universal. Eu vou dividir o vídeo em 2 pedaços, em 2 partes, para não ficar muito comprido. Então, no próximo vídeo, a gente continua de onde a gente parou. Beleza? Então, por hoje, até mais.